Olá, você que já vem acompanhando o Biotech iCrew World Marathon, que começou há algumas horas na Espanha, já passou pelo Marrocos e agora Seleção é chegou! Brasil! E é o Brasil! Vini Júnior! Meu nome é Mayumi Nakano, sou oftalmologista em São Paulo e junto com os colegas aqui, também cirurgiões, usuários e especialistas em lente fáscica, estamos aqui compondo o time Brasil dessa maratona, desse evento que está sendo bem legal. Então, hello you! Welcome for all those watching us on this iCrew World Marathon. And after Spain and Morocco, it's now time for Brazil to shine. And I hope you enjoy the journey the same way we are enjoying. Muito bem. A minha presença aqui vai ser um pouquinho diferente, porque depois das apresentações dos colegas que falaram um pouquinho sobre as propriedades das lentes, as características, indicações, contraindicações, técnicas cirúrgicas, complicações, eu queria mais conversar e ter a oportunidade de discutir alguns pontos importantes. Bom, falando um pouquinho do histórico e do meu envolvimento com as lentes fáscicas de câmara posterior, eu tenho implantado essas lentes desde 2007. Mas meu pai, Dr. Kozo Nakano, falecido em 2008, ele fez parte do primeiro grupo de médicos selecionados para o implante da lente fáscica de câmara posterior, a ICL, em 1997. Então, quando a lente foi suspensa por motivos burocráticos, regulatórios, e voltou em 2007, e nesse grupo eu já fiz parte, eu já vinha acompanhando os pacientes da leva de 97, então, segmento pós-operatório, observação de evolução, complicação. E aí, essa experiência aumentou quando, em 2007, começou a se juntar aos meus pacientes e assim por diante. Eu digo que eu tive o privilégio de conhecer pelo menos 3 gerações de lentes fáscicas de câmara posterior, porque na época a ICL que veio para o Brasil era o modelo V4B, que depois foi substituído pelo modelo V4C e recentemente pelo modelo Evo. Por que isso é importante? Porque uma das grandes revoluções, incrementos, saltos tecnológicos da lente foi justamente quando pulou do V4B para o V4C. Decorem isso, e eu falo um pouquinho mais sobre isso um pouquinho adiante na nossa conversa. Mas aí vocês me perguntam, Mayumi, por que você escolheu abraçar as lentes fáscicas de câmara posterior e não de anterior? Então, como vocês viram nas aulas anteriores também, a gente tem 2 famílias de lentes fáscicas, as de câmara anterior e as de câmara posterior. A de anterior no Brasil, a gente tem a representação da Artisan e da Artiflex, que são lentes de suporte iriano. Por quê? Porque as lentes de câmara anterior poderiam também ser as de suporte angular. Desenhando, segue comigo. As de suporte angular, elas ficam alguma coisa, né? Então, a lente taquiáptica, o corpo óptico, e um dos modelos, ela tinha aqui uma patinha aqui e outra patinha aqui, que elas ficam encaixadas no ângulo írido corneano, por vários motivos, entre elas necrose iriana setorial, despigmentação, dispersão pigmentária e principalmente perda de células endoteliais, então a contagem baixa progressiva do endotélio, essas lentes de suporte angular, elas foram tiradas do mercado. Inclusive aqui deve ter alguns cirurgiões que se lembram que a própria Alcon teve sua representante de lente fáscica de câmara anterior de suporte angular, que foi tirada por este motivo: perda de contagem das células endoteliais. E aí sobrou de câmara anterior as de suporte iriano. Então vamos desenhar aqui. As de suporte iriano tem essa configuração. A ótica
sobre a pupila, no segmento anterior, e duas garrinhas que parecem garrinhas de caranguejo que se prendem na íris. Então, a Artisan, a Artiflex tem essa configuração, essa característica, e as lentes de câmara posterior, elas ficam atrás da pupila, então entre a íris e o cristalino, vamos desenhar. Vamos fazer então um corte agora transversal do olho. Então, aqui está a córnea, certo? Íris, sulco ciliar, corpo ciliar. Íris, sulco ciliar, corpo ciliar. Cristalino. E a lente de câmara posterior fica nesse espaço entre íris e cristalino, apoiado no sulco ciliar. Então, o corpo óptico está aqui, atrás da pupila, na frente do cristalino. Então, essa é a diferença da posição anatômica da lente de câmara anterior e posterior. E aí me perguntam, mas Maime, por que você abraçou a de câmara posterior? Tem dois grupos, tá? E é muito curioso, porque nos congressos, inclusive, colocam a gente na de câmara posterior como os embaixadores, e o nosso amigo querido, amigo de verdade, tá? Dr. Eduardo Martinez, como o defensor das de câmara anterior, e sempre no mesmo bloco, uma aula atrás da outra, em todos os congressos, então na Brascar, na USP, no CIMASP, na Santa Casa, para as pessoas ouvirem o embate. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, tem aquela técnica onde o cirurgião se encontra numa posição mais confortável, aquela posição onde o cirurgião domina todo o assunto, o tema, a cirurgia, as indicações, as contraindicações, os manejos pós-operatórios. E aí sim a gente diz que a gente elege uma técnica, e a minha de eleição é de posterior. E sob o meu ponto de vista muito peculiar, o implante da lente de câmara posterior em si, ele é silencioso, ele é elegante. O olho nem percebe que foi operado. E tem que ser assim, porque a lente estando nessa posição, que é um vão anatômico mesmo, ele não está pendurado em lugar nenhum. Ele não está incomodando ninguém, não tá longe da córnea, longe do endotélio. Então, é uma posição muito tranquila, segura, silenciosa, escondida. Então, não estou nem discutindo a eficácia, o propósito dessas lentes, que é a correção da miopia. Tanto as de câmara anterior como as de posterior são comprovadamente eficazes no seu objetivo da correção da metropia. Não estou discutindo isso, estou discutindo só mais a questão das vantagens e desvantagens de cada uma, e vamos pontuar algumas delas, tá? A grande vantagem das lentes de câmara anterior é que one size fits todos os olhos. Então não tem aquele perrengue de cálculo do sizing, do tamanho da lente. Uma lente, ela corrige, ela entra em todos os olhos, porque o segredo está na prega aqui. Se prende um pouco mais aqui, um pouco mais lá, não tem problema nenhum. E essa é uma grande vantagem que os embaixadores das lentes de câmara anterior sustentam. Como desvantagens das de câmara anterior, a gente pode listar irite, porque a lente ela fica presa num órgão móvel. A íris é um elemento móvel, a pupila fecha, a pupila abre, midríase, miose, várias vezes por dia, ao longo de vários dias de uma vida inteira. Imagina uma lente pendurada na íris. Então, eventualmente, ela pode causar uma irite crônica, uma dispersão pigmentária, que por si pode entupir o trabeculado, e dessa forma pode eventualmente levar a um glaucoma pigmentar. A íris presa lá, né, um elemento móvel, ela pode se desprendendo, a lente ela pode se desalinhar, e se a lente se desalinha,
Imagina que o paciente tem que enxergar, o olho tem que enxergar pela ótica, pela parte ótica da lente. Se a lente fica solta e se desalinha, é como se o óculos estivesse torto, certo? O paciente passa a não enxergar muito bem. Fora que o fato da lente estar solta, desprendida, ela pode ficar batendo no endotélio, pode ficar batendo na íris, e isso aí não é nem um pouquinho desejável. Então, essas são uma das desvantagens. E outra desvantagem também é que no intraoperatório, a curva de aprendizado da técnica cirúrgica é um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais difícil para o cirurgião inicial do que no implante da lente de câmara posterior. Então, uma das grandes vantagens é a curva de aprendizado da técnica cirúrgica do implante de lente posterior, que é uma técnica tranquila, uma técnica que, respeitando o tempo, a calma, a elegância, é uma técnica que é muito fácil do cirurgião iniciante, aprender. Então, essa é uma grande vantagem, mas a desvantagem que a turma fala muito e tem muito medo é justamente o sizing da lente. O tamanho da lente, então vamos lá. A lente, ela vai encaixada no sulco ciliar, certo? Essa anatomia, ela varia de pessoa em pessoa. Tem gente que tem o sulco mais estreito, tem gente que tem o sulco mais largo. Então, a lente, o tamanho da lente tem que se encaixar naquela anatomia, daquele olho, daquele paciente. Então, o cálculo do tamanho da lente é um pouquinho tricky. A pegadinha está aí. Então, só para vocês terem uma ideia, a própria iCryoFake, ela tem vários tamanhos de lente, começa por 10,5. Vou desenhar a lente para vocês. Esse desenho, áptica, 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 corpo óptico, tá? Um buraquinho central, outro de referência. E o tamanho da lente é a coisa mais bizarra. Igual televisão, que as pessoas medem assim. Por que não mede de assim, né? Que é muito mais fácil a gente entender. Medem assim. Vai de 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 milímetros. Então, são vários tamanhos. Por quê? Justamente porque o sulco das pessoas variam de indivíduo para indivíduo. Então, essa lente também tem que ter vários tamanhos aí disponíveis. E essa é o ponto mais tricky. Por quê? Porque o tamanho da lente vai impactar no pós-operatório numa medida muito importante chamada VALT. VALT é a distância entre a superfície posterior da lente e a anterior do cristalino. Posterior da lente e anterior do cristalino. Esse espacinho aqui chama VALT. VALT. E esse VALT, como vocês viram nas aulas anteriores, tem uma faixa de target que varia de 250 a 750 micra. Nessa variação de VALT é o que a gente deseja e a gente gosta. Por quê? Porque o VALT é muito baixo, quando esse espaço entre a lente e o cristalino é muito baixo, quer dizer o quê? Que a lente colocada é pequena para o espaço. Se ela é pequena para o espaço, a lente está meio que solta lá dentro. Ela se assenta, então o VALT diminui. E aí que era uma das grandes preocupações do passado, que continua sendo um motivo de micro preocupação, mas muito menos, e vou explicar por quê. Um VALT pequeno quer dizer que a lente é pequena, então existe o potencial dessa lente encostar no cristalino. E no passado era muito atribuído casos de catarata pós-operatória por causa do toque constante da lente na superfície anterior do cristalino, dando uma catarata muito peculiar, que era a cortical anterior. Só que lembra que eu falei para vocês que uma das grandes revoluções da lente fáscica de câmara posterior foi o advento do buraquinho central? Então, esse buraquinho central, ele não sempre existiu.
No modelo V4B antigo da série, esse buraquinho não existia. E aí, mais ou menos no ano de 2010, um pouquinho antes talvez, Dr. Kimiya Shimizu, um grande cirurgião, um grande colega experiente nas lentes fásicas de câmara posterior, bolou um buraquinho no meio da lente. Um buraquinho no meio da lente. E esse buraquinho, ele tinha apenas um objetivo, de manter o fluxo do aquoso. O aquoso, como vocês sabem, é produzido no corpo ciliar, ele passa pela pupila e ele é drenado aqui no ângulo írido-coreano, no trabeculado, certo? Certo. Quando a gente coloca ou colocava a I-série sem o modelo do buraquinho, o fluxo era tampado, então tinha a questão do bloqueio pupilar por conta da lente. Então era obrigatório que a gente fizesse o quê? Aqui, era obrigatório que a gente fizesse um buraquinho na íris, uma iridotomia, uma iridectomia intraoperatória para manter o fluxo do aquoso. O Dr. Kimiya chegou e falou assim: por que a gente não faz um buraco na lente para manter o fluxo, inclusive o fluxo natural, um fluxo centrípeto, depois centrífugo do aquoso da câmara posterior para a câmara anterior. Então o intuito do buraquinho foi simplesmente restabelecer o fluxo do aquoso. Só que o que o Dr. Shimizu não esperava é que no segmento dos pacientes com modelo V4C do buraquinho, que ele via um VALT muito baixo e que até então ele tinha ansiedade, com medo e até propondo retirar essas lentes porque tinha o potencial de dar catarata a médio e longo prazo. Ele viu que esses pacientes, mesmo com VALT bem baixo, não evoluíam com catarata. Ué, por quê? Aí ele começou a postular algumas teorias, e uma das teorias foi que a gênese da catarata no implante de lente fáscica de câmara posterior não era só por causa do toque, mas também por causa de um fator metabólico. O aquoso parecia ter algum papel nutricional, metabólico no cristalino, na manutenção da sua transparência. Então ele começou a ver que mesmo pacientes com VALT baixo no modelo V4C, como o aquoso ainda tinha que passar por cima do cristalino e passar pelo buraquinho para ir vir para a câmara anterior, esse fluxozinho pouco baixo, né? Mas que mantinha essa lente primeiro suspensa, mas a superfície do cristalino nutrida protegia de alguma forma o cristalino de se opacificar. Então, quando a gente está falando de um VALT baixo, voltando agora à história do VALT, se o modelo que a gente está colocando tem um buraquinho, a preocupação de catarata, como era antigamente, diminui bastante. E só para contextualização histórica, sim, uma das perguntas aqui, já vou respondendo, aproveitar, responder uma das perguntas. Historicamente, sem a IQ Fake, que veio muito depois da série. A série existe aí há 25, 30 anos, tá? A iCrew vai para 10, 15 anos, né? Então ela é mais nova, é a irmã mais nova da I-série. Só que a grande vantagem é que quando ela já nasceu evoluída. Então o modelo de partida, de largada da iCrew Fake foi com um buraquinho. Então, só para vocês entenderem, em termos de evolução do design do modelo, a iCrew Fake já vem com um buraquinho central. Então, todas as vantagens que eu estou comentando aqui, históricas, que foram descobertas com o modelo V4C da SL, a iCrew já se incorporou. E aí, voltando com a questão do sizing e do VALT, qual que é a outra preocupação? É o contrário, é o VALT alto. E o que causa o VALT alto? Uma lente que é grande, tá apertada nesse sulco ciliar. Se ela tá apertada, ela vai se curvar, ela vai se erguer.
E se ela se ergue, o Vault aumenta. Só que qual que é o problema da lente se erguer? Ela vai empurrar também o quê? Essa estrutura que chama íris. Então, a íris também vai subir, porque a lente subiu. Subindo a íris, o ângulo írido-corneano, ela se fecha. E o ângulo írido-corneano se fechando dá o quê? Glaucoma. Então, essa é a grande preocupação e do porquê que a gente tem que observar muito bem o Vault. Eu entendo que muitos colegas não têm acesso a um tomógrafo para medida objetiva do Vault no pós-operatório, mas se possível, pelo menos em algum momento no pós-operatório, vale a pena ter essa medida. Na lâmpada de fenda, sim, a gente consegue mais ou menos inferir qual é o tamanho do Vault através da espessura da córnea. Então, vamos lá. Passa a fenda na córnea, você vê mais ou menos aquela, né, a espessura da luminescência da córnea, dito que a córnea tem por volta de 500 micra. Se aquela espessura da luminescência da córnea equivale à distância entre, ó, a superfície posterior da lente com a anterior. Então, essa espessura aqui é mais ou menos equivalente à da córnea na luminescência. Você pode ficar tranquilo que mais ou menos você está entre 250 e 750. Agora, se nessa olhada esse espaço está muito maior que a espessura da córnea, opa, quer dizer que o Vault está alto. Então, se o Vault está alta, observa muito bem o ângulo, se você puder fazer uma gonioscopia, e mede a pressão. Se a pressão estiver alta, não tem dúvida, principalmente se você está observando o paciente depois do 10º, 14º dia de pós-operatório. Por quê? Porque depois de 2 semanas não tem mais a possibilidade de remanescente de viscoelástico dentro da câmara anterior ou tampando o trabeculado que possa estar aumentando a pressão, tá? Então, o washout, o turnover do aquoso já foi suficiente para você tirar esse fator confundidor de, será que é visco? Depois de 2 semanas, muito difícil. Então, você olhou depois de 2 semanas, Vault está alto, ângulo está esquisito, pressão está alta, muito provavelmente é um oversizing. Então, essa é uma preocupação. E, aproveitando esse contexto, vou discutir aqui um caso que foi trazido para mim faz pouco tempo, de uma colega exatamente nessa situação. Operou um olho, logo operou o outro olho, então 2 semanas, se não me engano, de diferença entre os 2 olhos. Miopia moderada, a lente foi, a coladora deu um sizing muito parecido e os dados biométricos muito parecidos. Me lembrem aqui nos comentários que eu preciso falar com vocês sobre a calculadora rapidamente. Mas vamos lá. Então, voltando ao caso, todos os dados biométricos que a gente coloca na calculadora deu uma lente que eram parecidas nos 2 olhos, a mesma lente, mesmo sizing, e no pós-operatório os 2 olhos com um Vault elevado, uma câmera bem rasa e também uma pio elevada. E a pergunta da colega, aliás, obrigada colega, não vou citar o nome por questão de privacidade, mas ela sabe quem é, por ceder o caso para a gente discutir aqui nesse evento. E a questão é, puxa vida, Mayumi, e se a gente mantiver com colírio? Porque com colírio mais ou menos a gente consegue manter essa pio, e aí de vez em quando tomando Diamox também melhora a pio. Eu não acho que vai ser muito bem recebido pela paciente a gente tirar a lente. O que você acha? O que eu acho? O paciente nunca vai ficar chateado com a gente primeiro quando ele vê que genuinamente, verdadeiramente a gente quer o bem e a condução do caso de uma forma elegante. Não estou falando de tratos, mas o manejo em si é muito menos lesiva ao olho, à visão, ao paciente a médio e longo prazo do que a gente segurar e tentar manter uma situação porque a gente talvez não queira confrontar ou não sabe muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quais as alternativas de manejo de Vault alto? Se você implantou uma lente esférica, não tem componente tórico, qual que é uma sacada muito legal?
Anatomicamente, nosso olho tem uma conformação curiosa. Nosso olho, então, o white to white horizontal, ele é maior que o white to white vertical. Então, white to white horizontal é maior que o vertical. Só que o espaço onde a lente fica, que é o sulco, verticalmente ele é maior do que horizontal. Então, o sulco em si, que é o espaço que interessa, sulco de sulcos, o vertical é maior que o horizontal, tá? Então, dito isso, se a gente coloca a lente como default sempre no horizontal, então a lente é colocada sempre horizontalmente, se aqui está apertado, a gente roda a lente, esse espaço é maior, a lente vai ficar mais folgada. Ficando mais folgada, a lente vai se acomodar melhor, o Vault vai baixar e tá tudo resolvido. Então, essa é uma manobra muito bacana, feita elegantemente no centro cirúrgico e resolve o problema. Só que nesse caso em questão, a lente era tórica. Ah, e daí? Na lente tórica, a toricidade ela está no corpo óptico. Diferentemente da lente pseudofásica de catarata, que a gente coloca a toricidade na posição que a gente quer, a toricidade da lente fásica, ela já vem no corpo óptico. Então, a lente está aqui, tem o buraquinho central, tem os buraquinhos aqui laterais e tem a marquinha de referência aqui da toricidade. Essa marquinha serve só como uma referência para que no intraoperatório a gente saiba alinhar aqui no 0,180 que a gente faz na marcação, ou no calisto, ou mesmo na canetinha aqui, e a gente sabe que a lente está alinhada, ela não está rodada, mas a toricidade, então vamos supor, uma lente de menos 10, com mais 3, o sendo sempre é positivo, a 45 graus, né, a toricidade vai estar aqui, ó, vai estar a 45 graus, e aqui, ó, a 45 graus, e daí? Então, você não pode rodar a lente para vertical. Se você rodar a lente, resolve o problema do Vault, mas você vai dobrar o astigmatismo. E essa foi um outro questionamento que um outro colega fez. Ah, mas Mayumi, a gente, em vez de esperar uma nova lente, trocar a lente, pagar uma nova lente, se a gente rodar a lente, ó, vai prestando atenção. Se a gente rodar a lente e colocar a lente vertical, sim, a gente vai induzir mais astigmatismo. Sim, mas qual que é o problema? Aqui, ó, o componente esférico já vai ser colocado. E geralmente, quando a gente roda a lente, a gente só não dobra o astigmatismo, mas também induz um componente de defocus positivo. Então, você acaba com um astigmatismo misto, um componente de defocus positivo com selênio negativo, que lembra que a sugestão do colega é: Mayumi, vamos rodar a lente? Resolve o problema do Vault, melhora a pressão, acalma o paciente. E o residual refracional a gente trata no laser, na córnea. O que você acha disso? Olha a minha cara. Então, por que eu não gosto? Não que não seja uma solução, mas por que eu não gosto? Você vai meter um laser na córnea depois de toda essa manobra? Sim. Primeiro, contando que, botar no laser, a máquina faz e tira o astigmatismo, mas não é. Lembra que o perfil de ablação do astigmatismo, primeiro, no montante deste, ele vai exigir também um tratamento no perfil hipermetrópico. É um pouco mais complexo, numa outra aula eu explico para vocês. E o perfil hipermetrópico standard, ele regride. Então, daqui 2, 3, 4 anos, existe uma grande regressão do tratamento corneano. Então, aquele tratamento do grau da metropia em si, meio que vai perdendo um pouquinho a sua eficácia a longo prazo. Então, era tudo para corrigir a miopia ou estigmatismo e você vai terminar com o paciente bem hipermétrope, progressivamente. Ruim, né?
Fora que eu tô contando que o alinhamento da rotação ficou perfeitamente ortogonal. Se a lente ficar um pouquinho para, vamos supor, tá 180, mudou para 90. Se ficou a 95 ou a 85, pouquinho grau de rotação que você hipercorrige ou hipocorrige, além de você não estar tratando ou induzindo perfeitamente aquele astigmatismo que você está pensando, você está induzindo outras aberrações ópticas de alta ordem que não são corrigíveis no tratamento convencional. Vai se exigir um tratamento wavefront guiado. Tá vendo? Tá vendo? Não é tão simples. Então, não, não, não. Sendo que a alternativa a tudo isso, qual que é? Puxa, se o nosso problema é um oversizing e o oversizing está causando o aumento da pressão, vamos tratar isso? Tira essa lente, pede uma lente nova com size menor e reimplanta na mesma posição. Você mata todos os fatores e você explicando de uma maneira que o paciente entenda o seu racional e, acima de tudo, a segurança e, sim, a eficácia na correção primária do objetivo da cirurgia, que é tratamento da miopia e do astigmatismo, o paciente vai entender. E tá tudo bem. Então, essa foi a finalização desse caso que a gente discutiu. E bem lembrado aqui, voltando à questão da calculadora. A calculadora da Biotech é bem interessante, porque depois de um tempo de a gente retroalimentando com os dados pós-operatórios de VALT dos pacientes operados, a própria inteligência do negócio, os algoritmos foram melhorando e dentro da calculadora tem aqui um campo que prediz o VALT pós-operatório. Então, você vai aqui intuitivamente colocando todos os dados requeridos para o cálculo. Então, identificação do paciente, olho, ametropia, K1, K2, paquimetria, white to white, ACD. Detalhe, ACD é do endotélio para o cristalino, não epitélio. Então, se você usa medida de ACD, por exemplo, da biometria, a biometria vem do epitélio, tá? Então, você tira a espessura corneana e esse valor é o ACD que tem que ser colocado na calculadora. Colocando todos esses dados, tal, você vai ver que na calculadora ele vai dar a medida de lente sugerida é o tamanho X e para tal tamanho o VALT esperado pós-operatório é Y. Isso é bem bacana, te dá bastante segurança e você pode brincar. Ah, e se eu colocar uma lente um tamanho menor, quanto que fica o VALT? Ah, e se eu colocar um tamanho maior, quanto fica o VALT? Então, essa ferramenta é bastante interessante dentro da calculadora da Biotech. E para finalizar nossa conversa, eu vou responder aqui uma perguntinha dentre várias que chegaram. E uma das perguntas é, peraí, qual que é o valor de câmara anterior pós-operatória esperada? Não tem sentido essa pergunta. Por quê? Porque, ó, não é a câmara anterior pós-operatória que me interessa. O que me interessa é o tamanho do VALT, porque todos os estudos e todas as métricas para a gente acompanhar a segurança do paciente no pós-operatório é relacionada ao VALT. Então, VALT baixo ou VALT alto e não a câmara anterior. Tá bom? Então, só para finalizar, algumas dicas, tá? Da minha rotina que eu quero passar para vocês. No pós-operatório, sempre, como em toda cirurgia oftalmológica, no primeiro PO vocês vejam, especificamente no implante da lente fásca, eu meço a pio, eu não meço em catarata, não meço em refrativa, procuro não mexer no paciente nesse momento, mas no implante de lente fásca, eu meço. E eu faço questão de ver o paciente, se possível, dentro das 12 horas, tá? Por quê? Porque o pico de pressão pós-operatória, o pico, e às vezes o pico pode ser bastante alto, ela é bastante angustiante, porque são picos altos, o paciente vai para 30, 40 de pressão, às vezes 50, porque neste momento é remanescente de material viscoelástico. Então, a lavagem delicada, mas bem completa de todo o material do visco no intraoperatório é
fundamental, mas às vezes pode sobrar alguma bolinha que a gente não vê, é transparente, né? Então, pico de pressão no pós-operatório dessas primeiras 12, 24 horas é por remanescente de material viscoelástico. Então, meça a pressão. Num outro momento, a gente conversa como você vai manejar essa situação. Ok, então o primeiro pós-operatório é isso. Segundo momento que você vai ver o paciente é no 7º PO, mede pressão, já mede a visão, já dá para ver mais ou menos como é que vai ficar o vault, mas ainda pode ser que esteja aí um pouquinho de visco, ou sei lá, né? Aí você vê com 30, estando tudo bem, você vê com 30. Com 30 dias, a refração já é a refração final, mudanças muito baixas depois disso. Meça a pressão e também a rotação, posição final da lente. Então, estando tudo bem, a preocupação também de infecção ou inflamação do ato cirúrgico, com 30 dias já passou. Então, do ato cirúrgico em si, o paciente está liberado. Então, atividades voltar ao normal, piscina, praia, tá? Cuidado para não coçar, porque coçar o olho nem eu, nem você, nem o paciente deve coçar o olho, né? Então, cuidado com o olhinho, a gente sempre fala, olha, né? E aí, minha rotina é 3 meses, 6 meses, 1 ano. 3 meses, 6 meses, mais porque uma é fresca, eu gosto de ver. 1 ano para o retorno anual de rotina. Importante, sempre. No pré e no pós-operatório, o paciente fazer acompanhamento com retinólogo. Por quê? Porque é nosso papel, sim, sendo generalista ou especialista em cirurgia refrativa, sempre alertar e conscientizar o paciente que o problema dele não é a ametropia, é a retina do alto míope. Então, todos os pacientes meus passam com o especialista em retina e o paciente sabe que também é da responsabilidade dele fazer esse acompanhamento de retina, independentemente de operar, tá bom? E nesse período aqui, no pós-operatório, de novo, recomendo pelo menos uma medida objetiva de Vault, se possível. Se possível. Se não, paciência, tá? Mas é uma medida que é legal você ter. Para você, para o paciente, é legal para acompanhamento. É uma cirurgia que eu sempre falo que ela é simples do ponto de vista de ato cirúrgico, mas ela é muito mais cheia de detalhes, de carinho, por se tratar de um paciente que tem uma situação peculiar. É um paciente, em geral, jovem, um potencial de visão 20/20. Então, vale a pena a gente cercar esse paciente com bastante cuidado. Para finalizar mesmo a nossa conversa, porque vocês têm que continuar a maratona, daqui vocês vão para Colômbia, eu só queria dizer, a maior recompensa de tratar pacientes automíopes não é necessariamente a financeira. A gente não é hipócrita, não é medíocre de falar que a gente não precisa de dinheiro, todo mundo trabalha, todo mundo tem que ser recompensado à altura do esforço, a capacitação e o carinho e a dedicação com que a gente trata nossos pacientes, mas especificamente os pacientes automíopes, a maior recompensa, pelo menos para mim, é ter um portfólio, um arsenal, um leque de histórias maravilhosas de pacientes que vêm contando para mim o que enxergar sem o óculos, sem aquele óculos feio, pesado, lente de contato, mudou na vida deles. Então é um paciente que é especial, é um paciente que carrega muitos traumas, medos, bullying na infância, coisas tão secretas, tantas histórias que eu já ouvi de pacientes automíopes, que a maior realização que eu sinto é ver o paciente liberto, liberto dessa condição que ele veio carregando esse burden, esse peso por muitos anos, e para mim é a maior recompensa ver a alegria verdadeira, lágrimas nos olhos, eu até me emociono para falar de que é muito, muito gratificante trabalhar com pacientes altos míopes, e eu agradeço a cada um deles, cada um desses pacientes, a confiança que foi depositado em mim para cuidar deles. Então, eu espero que, assim como para mim, para vocês também, tratar desses pacientes seja tão cheio de amor e tão cheio de retornos que dinheiro nenhum compra.
E é isso, pessoal. Muito obrigada. Ano que vem, ou sei lá quando, né, Biotech, teremos a nova jornada aí da maratona. Espero todo mundo de volta. Espero que eu esteja aqui. E firmes e fortes, sigam aí que ainda tem chão, hein? Bastaram aí poucas horas, das 24 horas. Vocês têm mais de 12 horas ainda de maratona e bora correr. Até mais, pessoal!